Tarde, meu povo! A semana está começando. Hoje é dia 22/6, ou seja, de junho de 2020. Belezinha? Vamos estudar? Nós vamos começar com o nosso livro de matemática, página 30. Então, vamos lá. Ordem. Antes da tia começar a ler a atividade, vamos falar um pouquinho dos números ordinais, ou seja, aqueles números que indicam a ordem das coisas, a posição. Por exemplo, se nós formarmos uma fila, a fila que a gente vai para recreio, que a gente vai para aula de educação física, para aula de música. Então, a gente formou a fila. Aquela criança que está ali no início da fila, ela está em qual lugar? Quem sabe me dizer? Acertou quem disse que ela está em primeiro lugar. Ela é a primeira pessoa da fila. Da mesma forma, e se essa criança estiver lá no fim da fila, ela está em que ordem, que posição? Ela está no último lugar da fila, certo? Então, os números ordinais, eles vão indicar a ordem ou a posição da pessoa ou do objeto, tá bom? Ele vem sempre o número e em seguida a bolinha e o tracinho, lembram? Então, este é o número ordinal. Então, vamos começar. Lembrando que esta bolinha com o tracinho, na matemática, ela é um símbolo. Ela vai indicar que o número é ordinal. Então, olha só, em cima nós temos o número 1. Quando o número vem, o de baixo, com a bolinha e o tracinho, nós não vamos falar que ele é número 1, nós vamos chamar ele de primeiro. Então, isso é um símbolo, e aí quando a gente ver esse símbolo, a gente vai saber que aquilo ali não é o número 1, mas aquilo ali é o primeiro, tá bom? Então, todos que tiverem primeiro, se for o número 2 com o símbolo segundo, o número 3 com aquele símbolo terceiro, quarto, quinto e por aí vai, tá bom? E quando a gente vai usar esse símbolo, esse número de ordem? Quando a gente está falando de quê? Me dá aí. Fala aí, galera. Quem falou aí na posição da corrida? Quando a chegada do piloto em primeiro lugar. Muito bem. Ou eu estou lá no ranking, no primeiro lugar, ou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo. Não é assim? Ah, e também quando a gente vai falar do andar de um prédio. Você entra no elevador e vai para o primeiro, para o segundo andar, certo? Para o 20º, para o 30º. Tá bom? Então, quando a gente usa esses números, quando a gente está indicando ordem, posição, tá? Aí a gente aplica ele no andar de um prédio, numa corrida, o primeiro passo de uma criança e por aí vai. Então, agora nós vamos voltar para a página 30, tá bom? Números de forma ordinal. Siga as instruções na sequência e construa sua dobradura. Então, observa aí. A primeira coisa que tem que ser feita, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, vocês vão separar uma folha, cortar ela de forma que ela fique em um quadrado, que é a primeira coisa que tem que ser feita. Na segunda, dobre ela no meio, porém de forma na diagonal. Aí ela vai formar um triângulo.
coloca o triângulo na posição da pontinha para baixo e dobre as outras 2 pontinhas, que é o que tá pedindo na terceira. E aí, vocês continuam a fazer, tá bom? Beijinhos e vamos passar para a próxima página. Observe a posição de cada criança na corrida dos sacos. Destaque cada personagem do encarte 3B e colhe-a em sua posição no pódio de acordo com a ilustração acima. Página 32. Leia o que o Mateus está mostrando. Sabendo que Lara mora no segundo andar desse prédio, complete o quadro indicando o andar em que cada pessoa mora. A maioria do prédio hoje, o que seria primeiro andar, né, é considerado o térreo. Isso é uma cultura americana que a gente utiliza para colocar e numerar os nossos andares. Então, o nosso primeiro andar geralmente começa no segundo, porque a gente considera o primeiro como térreo, tá bom? Então, observa direitinho e vai encaixando aí os moradores. Feito isso, vai lá na plataforma, ouça lá a história que está lá sobre família e depois vai para o livro de História, Geografia e Ciências. Leia atentamente, convivendo com a família, a rotina dessa família e vá ao fórum responder a pergunta que está lá. Então, observe aí a sequência de toda a rotina dessa família. Depois vai lá no fórum e responda a pergunta que está lá. Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco.